Bom, pessoal, e aí, vamos tentar começar? Poucos alunos, mas está na hora já, né? Essa turma tem poucos alunos, São 30 e pouco, né? São 20 e poucos, acho que 21 alunos. Ah, tá bom. 21. 21, né? Bom, conheço todos, eu acho. Vamos tentar iniciar a atividade, finalizar, né, pessoal? Esse último bloco de você de semiologia. Acabou, né? A maratona de semiologia. Agora tem que fazer a prática disso no dia a dia, né? Vamos começar a falar sobre, então, a nossa aula de hoje, que é exame neurológico, tá bom, pessoal? Eu vou desligar o vídeo aqui, porque ele corta um pouco o som, tá? Bom, pessoal, nossa última parte do exame físico geral, né, o exame todo físico, a gente acaba deixando o exame neurológico para o final por um hábito médico, né, e também pela a sua complexidade, na verdade, a sua variabilidade. Não que seja complexo mais que um que o outro, mas é que um exame neurológico é cheio, né, em relação ao seu exame, à sua sistematização. Tem vários pequenos detalhes que eu vou tentar discutir aqui com vocês, tá bom? Uma frase importante do João Spinelli, que é um dos autores do livro de neurologia que a gente vai falar no final para vocês, da referência. Ninguém pode esperar estar certo durante toda a sua carreira, mas a maioria dos erros decorre da anamnese e do exame físico inadequados, particularmente a anamnese. A gente tem falado isso desde o primeiro dia que encontramos, né, pessoal? Que a anamnese é a ferramenta do nosso ato médico mais importante. Não há dúvida, se a anamnese não for bem feita, sistematicamente nós temos algum erro. Ou erro diagnóstico, ou erro de relacionamento, ou erro propedêutico de exames, assim por diante. Então, ou erro terapêutico mesmo. Então, a anamnese é fundamental. Em neurologia, mais ainda, no aspecto neurológico. E aí o exame físico, ele complementa esse racional. Então, não há dúvida que isso é muito importante. Lembrando, né, lembra da psiquiatria, pessoal? A psiquiatria só faz o seu trabalho com a anamnese, mais nada. O exame físico é mais para exclusão de outras patologias. Então, lembrando, reforçando sempre para vocês essa informação que era sempre importante. Bom, quando eu tenho que fazer o exame neurológico, eu preciso ter algumas coisas em mente na avaliação neurológica. Primeiro, se existe uma lesão presente no sistema nervoso ou não tem. Esse é um ponto importante. Claro que não vai ser só o exame físico que vai definir isso, mas ele vai ajudar demais a gente. Onde no sistema nervoso se encontra a lesão? Então, existe uma avaliação do exame neurológico quanto à sua topografia. Então, quando eu examino o doente, o exame neurológico, ele tem uma capacidade, muitas vezes no adulto, de tentar localizar a lesão. Então, isso é importante. Se a lesão é do dimídio inteiro, se ela é dos membros inferiores, se ela é só da mão, se ela é só da visão, se ela é só do olfato, né? Então, tudo isso faz com que a gente pense em alterações focais do sistema nervoso central. Então, o exame físico pode nos ajudar para isso. Nós temos que ter alguns materiais. O exame físico neurológico ele tem muita variabilidade, então nós temos que ter alguns materiais para utilização. O tomoscópio, que vai servir para nós, pessoal, para avaliar o fundo de olho, principalmente, que é a retina. É importante saber, porque lá tem o final do nervo óptico, né? E esse nervo óptico, quando ele chega até a retina, né, ele vai fazer uma área chamada de papila. Então, aquilo é visível de maneira direta pela oftalmoscopia direta que nós utilizamos como clínicos, né? O oftalmologista usa oftalmoscopia indireta, que é por uma lente, é um pouco diferente. Mas o nosso dia a dia é o oftalmoscópio direto, pegar o aparelho e colocar na pupila do doente, com a pupila dilatada e olhar o fundo do olho. Otoscópio para avaliação do conduto aditivo, porque é importante isso, porque tem queixas auditivas que às vezes estão relacionados ao canal auditivo, ao membrana timpânica, então você pode ter uma identificação disso na sua avaliação. A lanterna para fazer as avaliações de reflexos da pupila, reflexos dos olhos, avaliar a boca para ver a úvula ou o véu palatino, né? Estetoscópio habitual, martelo neurológico, martelo para a gente fazer percussão, né? Bater, né? Fazer a avaliação de reflexos profundos, vamos falar sobre isso. O diapasão, que é um instrumento para afinação de cordas na música, né? Nós utilizamos alguns diapasões com baixo hertz para a gente poder utilizar na avaliação do paciente neurológico para avaliação da vibração. Então, essa vibração é um tipo de sensibilidade. Outros equipamentos, tipo palitos, que são pontudos para avaliar sensibilidade, estesiômetros, que são instrumentos que têm vários filetes, né, de fibra,
de várias larguras, para a gente poder medir a sensibilidade desses doentes. A gente usa muito isso nos pés diabéticos, na hanseníase, para poder avaliar essa sensibilidade dos pés, né? Substâncias aromáticas para avaliar o cheiro, hoje está muito comum, né, alteração de olfato por causa do Covid-19, né? Então, você pode fazer isso, mas só a queixa do doente ajuda muito vocês. Fora o Covid-19, que tem desenvolvido muita perda de olfato, que é a anosmia, normalmente os traumas cranianos que fazem quebrar os filetes, né, aqueles filamentos do primeiro par craniano, que é o olfatório, né? Então, o estudo está sendo avaliado pelo seu exame neurológico. Alguns dos instrumentos aqui, oftalmoscópio, vocês estão vendo aqui, martelo neurológico, otoscópio, uma lanterna, o diapasão e o estesiômetro. Todos os materiais que você vai utilizar, é importante ter isso em mãos para poder avaliar esses doentes. As impressões iniciais do exame físico do paciente nosso. Quais são as impressões iniciais? A atitude da sala de espera neurológica, ele pode ter alterações, pessoal, sistêmicas, que você observa o doente e você já lembra alguma doença, alguma patologia, alguma alteração patológica. Então, a atitude do paciente na sala de espera. Se o paciente está lá sem mímica, sentado, quieto, sem dar risada, sem chorar, sem ficar triste, às vezes tem uma relação com uma doença piramidal, por exemplo. Se o paciente está lá com tremor, né, com movimento involuntário, né, se ele não consegue levantar direito quando senta, todos esses sinais são importantes para você. São sinais clínicos que você pode observar. Se ele está confuso na sala de espera, se ele está agitado, desorientado, né, se ele está sonolento. Então, são sinais que vão te dando uma informação do ponto de vista mais geral do paciente. Quando ele entra pela porta e chega ao local do exame, na sua sala, no exame, no box de emergência, também a maneira dele chegar, como ele está tendo a marcha dele, o andar, como ele se posiciona, como é que ele faz o movimento de membros, como ele respira, como ele está olhando, os movimentos involuntários que possam ter, tudo isso está sendo avaliado por você. Tamanho e forma do corpo, o modo de vestir do doente. Pacientes que têm miopatias, por exemplo, lesões musculares, eles têm dificuldade nos músculos maiores, proximais, coxa e ombro. Então, ele vai ter dificuldade, por exemplo, de levantar os membros superiores para pentear o cabelo, para colocar alguma coisa na cabeça, né? Os cabelos do paciente, se tem alteração ou não, calvície, essa coisa toda. Marcha e postura do paciente, como ele se senta. A voz do doente. Ele pode ter uma voz mais rouca porque lesou o 9º e 10º par, o glossofaringe, os nervos glossofaringe e vago, por exemplo, 9º e 10º par. Então, pode alterar a laringe e pode ter alteração de rouquidão, por exemplo, né? Uma voz escandida da doença cerebelar, uma voz quebrada, né? Palavras quebradas. A face do doente pode ter paralisia facial periférica, que compromete o 7º par craniano, a face fica assimétrica. Nós vamos pincelar tudo isso nessa discussão. E pacientes especiais, que vêm de cadeira de roda, vêm em maca, são restritos ao leito. Então, tudo isso tem que ser avaliado, em coma, né? Vocês têm que ter essa percepção logo na chegada do doente. Não é só... Você está vendo ele desde que ele chega, as avaliações. Por exemplo, uma postura como essa. O senhor com o membro superior esquerdo dobrado, fletido, e o membro inferior esquerdo estirado, esticado, pouca flexibilidade, com tônus aumentado. Está mais duro o membro. Ele vai andar, ele anda como se fosse uma foice, né? Uma marcha ceifante. Então, esse tipo de marcha é uma marcha muito característica de pacientes que têm hemiparesia, né? Então, uma paresia é fraqueza de um lado só, hemiparesia, chamada de postura Wernicke-Mann. Outra postura clássica do parkinsoniano, pacientes com Parkinson, por exemplo, estão vendo que ele fica meio uma cifose, um pouco de giba, né? Essa protuberância, né, da corcunda, né, que nós chamamos no palavreado leigo, o tremor de repouso, né, esse tremor que tem repouso, a expressão facial mínima, né, uma hipomímica, uma diminuição da expressão facial. Então, isso é uma postura de Parkinson, por exemplo, né, doença de Parkinson. O estado mental desses doentes. Então, você tem que avaliar o estado mental. O que você tem que avaliar? Se ele coopera ou não. Um ponto importante, de concentração de ideia, né, se tem alguma alteração frontal, do lobo frontal, que pode deixar ele meio letárgico, diminuindo o raciocínio, a orientação no tempo e espaço, ele saber onde que ele está, se é dia, se é noite, né? Se ele conhece o ambiente, isso é importante, está relacionado a vários quadros demenciais crônicos, por exemplo, quadros agudos de intoxicação, diversas patologias, né? A memória, ele consegue lembrar das coisas, recente, antiga, né? Diversas patologias levam a isso também. Estado emocional, está chorando fácil para você, está dando risada à toa, então tudo isso tem componente
às vezes de cunho, né, de causa neurológica. Alucinações e delírios. O que é alucinações e delírios, pessoal? Alucinação são coisas que não existem. O cara está vendo um monstro na frente, está ouvindo um bicho nas costas dele, entendeu? Então ele tem alucinação visual, auditiva, mas o que é isso? São coisas que não existem que ele acha que existe. Isso é alucinação. O delírio é diferente. O delírio existe as coisas, mas pode acontecer uma coisa absurda. Então, por exemplo, você ficar numa sala e está desesperado com medo porque o teto pode cair na sua cabeça. Isso é delírio. Entendeu isso? A parede pode levantar e ir para cima de você. Então, é delírio. Então, viu a diferença de alucinação e delírio? É importante isso. Tem algumas doenças que se diferenciam clinicamente nesse aspecto. Pessoal, vocês podem ficar à vontade, tá? Se vocês quiserem interceder na aula, a gente vai discutindo, pode ficar à vontade, tá? Bom, vamos tentar andar um pouquinho da parte topográfica, tá? Olhar assim, olhar, fazer inspeção e falar, isso aqui pode ter uma relação com diversas patologias. Quando eu quero fazer inspeção na cabeça e pescoço, eu quero ver se tem hidrocefalia. O que é hidrocefalia? É uma dilatação ventricular. Tem diversas causas para isso. Normalmente uma hidrocefalia ou uma microcefalia, ela ocorre na infância, logo ao nascimento, logo na primeira infância, quando o latente, né, bem no começo, quando os ossos do cérebro ainda não estão todos consolidados. Então, a criança tem um aumento de volume da cabeça, decorrente de líquido nos ventrículos, ou uma diminuição decorrente de atrofias encefálicas ou algo parecido. E aí isso gera, no futuro, uma calcificação da tábua óssea, né, dos ossos da cabeça, e essa calcificação vai gerar um formato maior ou menor, hidrocefalia maior e microcefalias. Na verdade, não é hidrocefalia, é macrocefalia, porque a hidrocefalia é o líquido no ventrículo. Você pode ter macrocefalias, cabeças grandes de várias causas, tá certo? A acromegalia é um tipo de macrocefalia, de aumento da cabeça, né? E a acromegalia é uma doença, habitualmente, uma patologia que está relacionada ao hormônio de crescimento. Exemplos clássicos de acromegalia, né, pessoal? Esses lutadores de MMA, né? Aqueles grandão, tem vários brasileiros aí que são cabeça grande, orelha grande, mão grande. Aí, normalmente, esses pacientes têm adenomas hipofisários que produzem GH, hormônio de crescimento. E aí, o que acontece é que ele aumenta tudo. Na hora que ele descobre, ele opera o tumor, tira o adenoma, mas a formação orgânica fica. Aí, vem mal, tem maus que vem para bem, né? Ele fica daquele jeito e vira lutador. Então, pronto, então fica bom. A invaginação basilar. A invaginação basilar, a gente chama isso de síndromes de Arnold-Chiari, né? Então, na verdade, são essas invaginações, significa que a parte final do tronco cefálico, o bulbo, ele pode entrar para o canal medular. Então, as cabeças são mais achatadas, assim, né? São mais chatas, o pescoço mais curto, e você tem esse problema que está relacionado a outras malformações neurológicas, e você pode observar isso clinicamente. Palpação da cabeça e pescoço, irregularidades do couro cabeludo, da tábua óssea, um trauma craniano, por exemplo, coisas pós-cirúrgicas, para sentir um pedaço da calota craniana para poder operar, lesões erosivas, protuberâncias, as fontanelas que a gente vê só em criança. Em adulto a gente não avalia a fontanela, né, pessoal? Porque o adulto já fechou todas as fontanelas. Mas em criança é muito comum. Depois vocês vão ter discussões mais detalhadas disso, já tiveram, eu acho. Percussão da cabeça, nós não fazemos muito em adulto, né? Em criança pode ser feito. Você tem na hidrocefalia, como tem muito líquido dentro da cabeça da criança, existe um som bem característico, parece vaso quebrado, né, que a gente chama. Ausculta dos ossos frontais, região occipital, ausculta dos olhos fechados. O que significa isso? Quando eu ausculto os olhos fechados, por exemplo, a região occipital, a região frontal, o que eu estou procurando? Eu estou procurando sopros. Então, na região ocular, por exemplo, nas regiões retroorbitárias, após um trauma, por exemplo, após uma infecção, você pode ter fístulas. Carotídeo cavernosa, por exemplo, carotídeo venosa, né? Então, você pode ter rupturas de estruturas vasculares, uma comunica com a outra, turbilhão no sangue e gera sopro. Então, isso é importante também para a nossa avaliação. Tumores, às vezes, muito vascularizados, você pode ter um venoso, que nós chamamos, aquele som leve de sopro, né? O sopro frequentemente, escuta esse sopro frequentemente em crianças pequenas, em fístulas carotídeo-cavernosas, tumores, angiomas, doença de peixe, que é uma doença óssea, e sopros que são irradiados para a carótida no pescoço. Então, a ausculta também faz parte dessa ferramenta de avaliação da cabeça e pescoço. Sempre que nós vamos falar de exame neurológico, pessoal, nunca esqueçam de sinais meníngeos, né? Eu diria assim, é importantíssimo que vocês, todo clínico, todo médico tem que ter conhecimento de sinais meníngeos, é obrigatório. Por quê?
Qualquer quadro de febre agudo, vocês são obrigados a pesquisar. Nunca pode subestimar a chance dessas pessoas terem meningite. Nunca. Fez febre aguda, 1 segundo você vai lá e vê se tem rigidez de nuca. Então, como é que você vê a rigidez de nuca? Você vê dessa maneira aqui, ó. Você coloca a mão sua, do examinador, a mão esquerda, você é do lado direito do paciente, você coloca sua mão esquerda embaixo da cabeça e flete ela, para ver se a mobilidade está livre. Se ela estiver mole, com a mobilidade tranquila, não tem rigidez de nuca. Se ela estiver dura, ou o paciente sentir muita dor, deve ter irritação meníngea, uma probabilidade. Porque quando você tem meningite, a infecção da meninge inflama a meninge. A meninge dói muito. A musculatura toda em volta da meninge, cervical, paravertebral, lombar, sacral, contrai, deixa duro. Então, na hora que você vai fazer o teste, você tem uma rigidez em decorrência da contração muscular. Tá certo? Isso é fundamental, pessoal. Então, rigidez de nuca é o mínimo e necessário que você tem que saber na avaliação meníngea. Tem que ser obrigatório fazer isso sistematicamente. O Kernin, Lazeg, Brudzinski e Lermite são sinais meningos também, principalmente o Kernin e o Brudzinski. O Lazeg e o Lermite nem tanto. Deixa eu passar as imagens para ficar mais fácil para vocês entenderem. O sinal de Kernin está aqui, pessoal. O sinal de Kernin, como que é feito? Você faz a flexão da coxa, pode ser direita ou esquerda, só pode ser de um lado só, porque a meninge inflamada difusamente, qualquer lado que você fazer pode gerar dor. Você flete 90 graus a coxa e a perna 90 graus está aqui. Você coloca a sua mão direita embaixo aqui do tendão de Aquiles e levanta essa perna. Você vai estirar essa musculatura paravertebral e o paciente pode sentir dor. Se ele sentir dor, parar o movimento, é sinal que o sinal de Kernin é positivo. Está presente. O sinal de Brudzinski, ele é feito da seguinte maneira. Você vai fazer rigidez de nuca aqui, pessoal. Esse teste básico, que é obrigatório todos saberem. Na hora que você faz isso, se a contratura estiver muito grande na musculatura paravertebral, o doente pode fletir os membros, que vocês estão vendo aqui, para poder compensar o estiramento que você fez dessa maneira. Se ele fizer isso, provavelmente ele tem o sinal de Brudzinski presente nessa avaliação, tá certo? Então, são sinais meníngeos importantes para a gente, tá, pessoal? O sinal de Lazeg e o sinal de Lermite, o Lazeg você pega o membro inferior, o direito e o esquerdo, esticado, e pega na ponta lá do tendão de Aquiles e levanta. Levanta 30 graus, 45. E se o paciente tiver dor na região posterior, região lombar, região dorsal, é sinal que é positivo. E o sinal de Lermite, você manda o paciente sentado, fletir rapidamente o pescoço para baixo, rapidamente. Se ele tiver alguma lesão meníngea muito importante, ele pode estirar as raízes nervosas, os plexos, e gerar um sentimento, uma percepção de parestesia intensa em mãos e pés, ou só em mãos, tá, pessoal? Normalmente, o sinal de Lermite, nem o Lazeg, não são clássicos de lesão meníngea, mas são descritos nelas. O Lazeg é mais clássico em doença do ciático, da articulação femoral, né, mais osteoarticular do que propriamente meníngeo. E o Lermite, pessoal, é um exame muito mais característico para avaliação de tumores medulares, mas ele também é usado para lesões meníngeas. Nervos periféricos, nós temos que falar um pouquinho, porque o nervo periférico, pessoal, é um tema importante, porque nós estamos num estado, no Brasil, Mato Grosso, que é um dos campeões em relação à hanseníase. Ele divide o pódio com Pará, Mato Grosso, Pará, uma vez a primeira, uma vez a segunda. Então, nós somos campeão em hanseníase. Uma pena. Uma doença curável e totalmente controlável, né? Isso é um dado importante, né? A capacidade da nossa saúde pública não controlar essa doença. Nós somos o segundo país do mundo, perdemos só para a Índia de hanseníase. Então, o que nós temos que lembrar aqui? A avaliação do nervo periférico no nosso meio é fundamental. Se o paciente tiver uma queixa de alteração sensitiva, de alguma maneira, em mãos, os pés, por alguma razão, você tem que palpar nervo. Porque o nervo pode estar espessado, e isso te dá um sinal clínico de possibilidade de hanseníase. Então, o nervo que a gente palpa normalmente é ulnar, mediano, poplite lateral e grande auricular. Como é que eu palpo isso, né, pessoal? Nós vamos ter que ter prática para isso, ou algum vídeo que eu possa mostrar para vocês, ou na internet, né? O nervo ulnar, ele vai estar na região da região do cotovelo, né? Então, perto dos côndilos laterais da região
do húmero, né? Principalmente na parte do côndilo lateral do húmero mais medial. Ele vai ter uma fossa, né, uma área que passa o nervo, você vai conseguir palpar o nervo naquela região. Sempre que você fazer a avaliação de nervo, pessoal, ela tem que ser comparativa, né? Essa área ulnar é aquela que você bate com o cotovelo e dá um choque, bem aquela região mesmo. Ela é que está o nervo, tá certo? O nervo mediano é um pouco mais difícil de avaliar. A gente faz uma avaliação indireta chamada sinal de Tinel, que não é importante para a hanseníase. O sinal de Tinel é importante para a síndrome do túnel do carpo. O que é a síndrome do túnel do carpo? É uma doença reumatológica, inflamatória da estrutura extra-articular, da sinóvia, né? E ela inflama e acaba comprimindo o nervo mediano, inflamando, e faz uma dor na mão. Então, você percute em cima da região anterior do punho, bem no meio dele, e pode gerar dor na mão. Poplite lateral, como o nome diz, você vai pegar a parte lateral da tíbia. Você vai descer do lado dos côndilos laterais da tíbia e vai palpar o nervo. Sempre direito e esquerdo, tá, pessoal? E o grande auricular, você manda o paciente virar a cabeça um pouco de lado para a esquerda, vai ficar projetada a região cervical à direita e o nervo desce do lobo da orelha para a base do externo. Aquela região está o nervo grande auricular. Quando ele está espessado pela hanseníase, você manda virar, aparece o nervo. É bem interessante, porque fica bem superficial, né? Você consegue perceber. Quando não está aumentado, você passa o seu polegar, a base do seu polegar, a parte anterior, e na superfície da pele você consegue sentir um cordão passando no seu dedo, né? Porque eles são durinhos, o nervo, né? Parece uma fibra, assim, que você vai palpar. De alguns milímetros, menor do que, umas vezes 3, 2, 4 milímetros. Mas tem percepção tátil para isso, tá, pessoal? Muito bem. Sistema motor. Então, o que nós queremos saber do sistema motor? Expressão preliminar do sistema motor, né? Que é o músculo. Você vai ver a musculatura. Você vai ver se a musculatura está hipertrófica, tá tamanho aumentado. Se está hipotrófica, está atrofiada. Dados diretos visuais de inspeção. Cicatrizes do músculo, retrações do músculo. Às vezes você tem alterações, distrofias musculares que são focais. Então, você vai ver lá no quadríceps, por exemplo, o quadríceps está hipotrófico, por exemplo. Não é a coxa inteira, mas é um segmento da coxa. O bíceps está lá hipotrófico, então não é o braço inteiro, é só o bíceps. Então, isso tem que ser avaliado. Mensuração do músculo. É importante você medir, né, os pontos. Você pegar, quero medir a perna, a coxa, o antebraço, o braço, saber o tamanho dessa musculatura e comparar. Às vezes eu estou tratando uma miosite que inflama o músculo, pode ser polimiosite tropical, infecção, por exemplo, infecção por bactéria, alguma coisa que possa ter desenvolvido um aumento de volume do músculo e você tem que avaliar. Sistema motor, ainda nós temos atrofias, né? A gente já falou. O tônus muscular, o tônus, ele é aquela contratura residual do músculo em repouso. Quando você está parado aí, quieto, você está quieto escutando essa aula, você está vendo que seu braço está quieto, seu membro superior. Mas o músculo do membro superior, se você olhar seu braço, o bíceps está de um jeito, o tríceps está de outro. Então, essa composição do músculo basal é chamada de tônus. O seu músculo não está relaxado, não está atônico, sem tônus nenhum. Não existe isso. Ele tem um tônus que é parasimpático, a piramidal, que está controlando lá. Força muscular. Como é que é a força doente? Você tem uma doença que perde força. A postura do paciente. Então, vamos ver aqui à frente. Aqui, um quadro bem clássico, né? Estão vendo uma atrofia importante da perna e do pé do doente. Está bem claro isso, do lado direito dele, né? Você consegue ver facilmente na inspeção. Você vê que a coxa não está tão diferente. Está um pouco de atrofia, né? Mas é mais distal, concordam? Mesmo que o membro inferior direito desse paciente seja todo hipotrófico, né? Você vai ver que a perna e o pé estão mais sofridos, mais atrofia. Eu tenho que avaliar manobras deficitárias. É uma manobra que eu consigo avaliar grupos musculares grandes. Então, quando eu quero fazer a manobra de Barré, por exemplo, nos membros superiores, eu tenho que fazer o quê? Deixa eu mostrar uma coisa importante, pessoal. Não, aqui não tem. Eu coloquei a manobra de Barré aqui porque é o seguinte. A gente chama essas manobras de se esticar os dois membros superiores como manobra do braço estendido. Só que a literatura traz o nome Barré e traz o nome Mingazini. Então, isso dá uma confusão, às vezes, porque é uma confusão esses termos, sabe? O Barré e Mingazini. São dois médicos, pesquisadores, né, que publicaram várias coisas em neurologia, mas ficou esses epônimos um pouco confusos, às vezes. Mas vamos tentar entender o seguinte. Quando eu falar de Barré,
São manobras sensibilizadas. E Migazine, não. Então, quando eu quero avaliar, por exemplo, manobra deficitária de membros superiores como essa, você viu que ele está com a mão aberta e dobrada. Vocês perceberam isso? Ele não está com a mão esticada com os dedos fechados, certo? Com os dedos rentes. A mão esticada com os dedos rentes. Ele está com a mão aberta. Então, quando ele faz isso, levanta a mão e dobra, ele sensibiliza a manobra, ele deixa mais sensibilizada para, se tiver uma pequena diferença de força, ela ser mais perceptível. Tá claro isso, pessoal? Nesse caso, está vendo que ele tem uma força muscular diminuída no meu superior direito. Tá bem fácil perceber. Tá vendo que ela vai caindo a mão? Essa é uma manobra deficitária, bem fácil de avaliar. A manobra de Migazine, então como é que eu... Voltando um pouquinho, se eu for fazer provas de membros superiores, né? Prova de membros estendidos, eu chamo de barreira sensibilizada e Migazine, que tipo de mão esticada. A mesma coisa nas provas de membros inferiores. Quando eu faço dessa maneira aqui, coxa dobrada, perna dobrada 90 graus, e levanto os dois, separo os dois membros e mando ele segurar. Seguro com a mão para ele, aí eu falo, prepara aí, segura a perna, solta. Aí eu falo, segura. Ele segura e pode ser que vai cair um lado se tiver com deficiência muscular. Então, essa manobra é chamada Migazine. Sempre é bom essas manobras, pessoal, tirar o olho do paciente, tirar a visão dele, mandar ele fechar os olhos, né? Então, fecha os olhos, tira a contaminação visual, porque às vezes ele quer corrigir o posicionamento, né? E a manobra de barreira em membros inferiores, ela sensibiliza dessa maneira. Você põe de barriga para baixo, decúbito ventral, e você manda ele segurar os membros inferiores dessa maneira, e o membro inferior que tiver parético vai cair. Avaliação de força muscular. Então, quando eu avaliei esses slides anteriores, eu estou avaliando força muscular também, vocês concordam? Mas eu estou avaliando força muscular de uma maneira mais assim, global. Todo mundo concorda com isso? Quer dizer, se eu estou avaliando uma força do membro superior direito diminuída, eu estou vendo todos os músculos do membro superior direito. Eu não estou conseguindo avaliar adequadamente se é o bíceps, se é o tríceps, se é outros músculos da mão, né? Se é o flexor longo do polegar. Não estou vendo isso. Então, eu preciso ter manobras mais finas para isso. Então, eu posso avaliar a força muscular de uma maneira mais pontual. Por exemplo, eu mando ele fechar o dedo aqui, por exemplo, para ver se a força dos dedos está funcionando. Eu mando ele dobrar a mão, esticar, fletir a mão para trás, como fechar, e eu faço uma contra-força aqui, né? Para ver a força dele. Eu posso mandar ele dobrar o punho para baixo, você segurar com a mão para ver se ele tem força. Sempre, pessoal, sempre ver a lateralidade. Então, tem que ver similaridade, direito e esquerdo, que varia de pessoa para pessoa. Então, tem que comparar entre o paciente para ver se há uma diferença significante ou não. A mesma coisa na flexão do antebraço, na extensão do antebraço, na elevação dos braços. Eu estou medindo tudo. Eu estou vendo se o doente tem capacidade ou não de fazer isso aqui. Aí você vai avaliando, no lado direito está mais fraco, opa, direito está mais fraco, então eu vou avaliando, repito o exame, faço com cuidado, né? Aqui pode ficar com o olho aberto, não tem problema. Mesma coisa com os pés, estica o pé, flete o pé, você fala, estica o pé, você pressiona para ver se está segurando ou não. Manda ele elevar o membro, eleva o membro, você dá uma pressão, dobra o membro, dá outra pressão, estica o membro, chuta, empurra para minha mão para frente, empurra minha mão para trás. Essa técnica você tem que fazer. E sempre similar. Faz de um lado, faz de outro. Faz de um lado, de outro, comparando o movimento ou não. Abdução e adução da coxa. Puxa a coxa para fora, puxa para dentro, e você segura para ver se tem força ou não. Pronto, essa medida eu dou um detalhamento da força muscular. Além do sistema motor, eu posso avaliar equilíbrio. Eu posso avaliar equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. O que é equilíbrio estático? É o ato do paciente ficar em pé. Esse é o equilíbrio estático. O que é o equilíbrio dinâmico? É o ato do paciente fazer a sua marcha, quando ele caminha. Então, uma marcha alterada também dá informações semiológicas importantes para a gente, do ponto de vista diagnóstico, certo? Aqui uma marcha clássica chamada de Babinski-Well. Você começa nesse ponto zero, o paciente sai daqui, anda para cá, na hora que ele vai voltar para cá, ele volta por esse caminho, depois volta por... Então, ele não consegue alinhar a sua marcha. Isso acontece muito em doenças vestibulares, doenças que são relacionadas ao oitavo par craniano, que é o nervo vestíbulo-coclear. Então, essas alterações, ou do núcleo do vestibular do tronco cefálico, ou na parte cortical do vestíbulo coclear,
ou na parte periférica, que está no ouvido interno, qualquer alteração nesses ambientes pode gerar marchas desse tipo, né? O sistema motor, a gente tem ainda, né, movimentos involuntários. Você tem epilepsia, que são alterações de movimentos, né, por alterações elétricas encefálicas. Isso é lá do encéfalo. Então, você tem alterações funcionais que levam à contração de segmentos corpóreos ou de todo o corpo. Classicamente, existem epilepsias que se apresentam com convulsões tônico-clônicas, são aquelas clássicas convulsões que a pessoa treme o corpo inteiro, tem movimentos tônico e clônicos, perde a consciência e tem queda. Às vezes tem liberação de esfíncter, né? Urina, evacua. Então, esses quadros, às vezes tem trauma de língua, trauma de lábio, por mordedura, né? Então, são movimentos totalmente involuntários, desencadeados por alterações elétricas cerebrais. Existem várias coisas que fazem isso. Doenças primárias, onde você não tem uma causa muito clara da epilepsia, e doenças secundárias, um tumor cerebral, uma infecção cerebral, que vai desenvolver epilepsia, às vezes. As mioclonias são clonos musculares, também uma entidade importante, são movimentos de grandes grupos musculares, né? As fasciculações são movimentos de pequenos grupos musculares, bem pequenos, e fasciculam, parece uma vibração. Você vai ver isso principalmente no tórax, na região da cintura escapular. O clonus é um movimento que está muito relacionado a síndromes que alteram o feixe piramidal, ou chamado de córtex espinhal, ou chamado de primeiro neurônio motor. Esse clonus, você faz uma flexão rápida e persistente de extremidades, como mãos e pés. E aí a mão e os pés fica com tremor contínuo, fica com o movimento de um tremor regular e contínuo. E movimentos extrapiramidais são movimentos também de cunho involuntários. Existem movimentos extrapiramidais hipercinéticos e hipocinéticos, é uma discussão que a gente faz às vezes, né? Os clássicos são os tremores, de maneira geral, os movimentos, tremor doença de Parkinson, o tremor que acontece na doença cerebelar, as alterações chamadas de coreia, atetose, balismo, quer dizer, tem várias manifestações que a gente não vai entrar em detalhe nisso agora, porque a gente quer falar mais do panorama do exame físico neurológico para vocês, tá bom? Vamos ver se eu consigo mostrar alguns aspectos. Aqui mostrando o clonus, como você pesquisa, você pega aqui com a mão o pé, você faz um movimento rápido de flexão do pé. Aí o pé fica fazendo um movimento desse jeito, assim, ó, que nem a seta. Fica meio inesgotável, tá certo? Chamado de clonus. Se eu tenho algumas... Muito bem. Um sistema sensitivo é outro grupo de alterações neurológicas, né? Então, no sistema sensitivo, a gente vai ver agora a sensibilidade, que é importante. Também uma frase do John Spinelli, né? Spinelli. Não há nada mais frustrante e cansativo que o exame detalhado da sensibilidade. Mostrando para vocês, o exame da sensibilidade é chato, literalmente. Essa frase se resume a isso. É um exame que você precisa ter paciência, não pode ser detalhista e nem imprudente, nem displicente. Então, muito detalhe ou displicência atrapalha. Tem que ter um equilíbrio na avaliação de sensibilidade. Você ser muito detalhista não ajuda, porque como é um exame que tem um componente subjetivo muito grande de avaliação, atrapalha, né? Então, você precisa tomar cuidado, ter um meio termo, repetir o exame, ver se confirma a observação que você já teve, assim por diante. O objetivo do sistema sensitivo é demonstrar áreas consistentes de alteração. Cuidados, não seja displicente nem excessivamente detalhista. Roteiro, examinar sempre comparando segmentos distais com proximais. E um lado com o outro. Por que isso é importante, pessoal? Primeiro, a similaridade. Avalia um lado direito e o lado esquerdo. Beleza. E o outro, o crânio caudal. Quando avalio um lado com o outro, tudo certo. Porque eu tenho doenças que vêm de um lado do encéfalo e do outro, da medula, né? Quando eu avalio o proximal com o distal, por exemplo, estou vendo sensibilidade lá da coxa versus o pé, eu estou tentando mostrar naquele segmento, quando a doença é mais distal, sugere mais doenças distais, como neuropatia periférica, por exemplo, né? Então, isso é importante para a gente. Então, se ela é mais proximal, tem outra conotação, às vezes lesão medular.
Se eu tenho uma torção sensitiva, mas da cintura escapular bem proximal, eu posso ter doenças no centro da medula. Então, isso são dados clínicos importantes. Princípios do exame. Então, nós temos, de maneira resumida e importante, a sensibilidade, o exame sensitivo pode ser dividido em superficial e profundo. E aí tem esse especial aqui, que eu vou falar um pouquinho sobre eles. Superficial tem 3 pontos importantes: a avaliação da dor, do tato e da temperatura. A dor, eu vou usar aquele palito de dente, lembra? Vou dar uma picadinha, não é para furar o paciente, é uma picada, só para sentir um pouco de desconforto ali, você percebe, opa, tá doendo. Para ver se ele sente a dor nos pontos que ele está queixando, que você está investigando. O tato, você pode usar um algodão simples, um algodãozinho, passar na pele. Não pode ter dor, porque são vias diferentes. E a temperatura, como a gente pode fazer? Nós podemos pegar 2 tubos de ensaio, pode ser. Um você põe água gelada, outro água um pouco mais quente. Aí o tubo vai ficar um pouco diferente. Você encosta um com o outro e vai perguntando se ele sente a diferença ou não, se é frio ou se é quente. Você pergunta dessa maneira. A avaliação profunda, se sensibilidade profunda, eu avalio a posição. O que é a posição? Eu vou ter que posicionar esse doente. Então, como é que eu avalio? Então, eu vou pegar, por exemplo, para avaliar a posição, eu pego o polegar do paciente, mando ele fechar o olho. Antes de fechar o olho, você fala para ele, olha, eu vou mexer com o seu polegar. Você levanta o polegar, você fala para ele, aqui é para cima, abaixo o polegar é para baixo. Aí você manda ele fechar o olho, você movimenta aleatório e para. Você pergunta, tá para baixo ou tá para cima? Ele vai te falar. Ele tem que acertar todos, obviamente. Se começar a errar de vez em quando, senão não tá legal. Se errar sempre, é certeza que tem problema. Movimento passivo e vibração. Então, como é que funciona isso? A sensibilidade vibratória, principalmente, também chamada de proprioceptiva, ela tem uma avaliação, pessoal, que é o seguinte. A gente vai ter que usar o diapasão que eu falei para vocês. Eu vou mostrar o desenho daqui a pouquinho. Você vai bater o diapasão, ele vai vibrar, e você vai colocar em cima de saliências ósseas, para ver se a pessoa percebe a vibração. E aquela vibração de diapasão é carregada pelas vias de sensibilidade profunda. Estereognosia, grafestesia, são 2 pontos, eu vou falar cada uma delas nas imagens, fica mais fácil. Aqui, pessoal. Desculpa, entrou um sinal aqui errado. Bom, eu vou voltar depois esses 2 slides. Os diapasão, nós vamos usar o diapasão de 128 Hz, né? E 256. Os outros, a gente não utiliza, que é mais para instrumento musical. Como é que eu uso esse diapasão, né, pessoal? Eu uso assim, ó. Eu pego na base dele, eu uso uma saliência óssea, pode ser aqui a articulação metatarso-falangiana, a primeira. Aqui é uma alvéolo medial, você pode colocar aqui, pode colocar aqui. Sempre saliência óssea, na patela, né? Sempre começar da extremidade para cima. E do membro inferior, isso é importante. Normalmente, quando estiver normal aqui, não precisa fazer mais, porque dificilmente você tem sensibilidade vibratória alterada em outros pontos, mais do que a parte de extremidade periférica. Então, aqui a extremidade é a parte mais comprometida na sensibilidade profunda. Aqui mostrando outro exemplo. Então, você antes de começar, você tem que bater essas pontas, você bate as pontas, aqui, voltar um pouquinho, você bate essas pontas, ela vibra, você coloca os diapasão saliência óssea. Aqui é a postura, né? A posição espacial. Você está vendo que está pegando no hálux do doente, ou no polegar, do lado, né? De preferência o hálux, como eu falei para vocês, a sensibilidade profunda normalmente é comprometida na parte distal primeiro, depois mais para cima. Aí você segura do lado, porque se você pegar em cima da unha, você vai fazer uma pressão e o paciente pode perceber a posição da sua mão apertando o dedo, porque são vias diferentes, né? A pressão aqui, a dor versus a posição, a postura, a posição espacial. Você fala para ele, está para cima ou está para baixo? Manda ele fechar o olho e descobrir onde você colocou o polegar dele. Discriminação em 2 pontos também é um dado importante, mas veja só, esses testes especiais já são mais problemáticos, porque eu tenho que colocar 2 pontos aqui e vou fechando eles e o paciente pode não perceber. Então é uma avaliação médica importante, mas só que ela depende de alguns fatores. Ela depende da sensibilidade profunda, tá certo? Mas ela depende daqui, da pele, da sensibilidade tátil, senão não dá para você fazer. E depende da região frontal, o cérebro funcionante bem, você não tem percepção nenhuma, certo? Aqui a grafestesia. Grafestesia é escrever.
Ó, você escreve na palma da mão alguma coisa, faz um círculo, um zero. Manda o paciente fechar o olho e você faz isso, uma coisa, uma ponta, né? Uma tampa de caneta e tal. Faz um zero. Por exemplo, o que eu escrevi aqui? Foi zero. Eu escrevi aqui, I, de igreja. Você não pode fazer uma coisa que não pode colocar uma lambda, né? Não tem que colocar coisa simples, né? Esse 4 aqui está confuso para burro. Não dá para saber se é 4, se é um triângulo. Tem que ser uma coisa bem simples para entender. É chamado de grafestesia. Também tem uma variável importante. Depende de sensibilidade profunda, mas depende da superficial aqui para perceber o que você está fazendo, e depende da cognição do cérebro, né? Tem que entender o que está fazendo. A estereognosia é diferente. Você dá um material para ele, com o olho fechado, ele põe na mão dele e vê o que é. Dá uma chave, dá uma moeda, uma coisa simples, né? Então, ele vai e identifica o material. Conexões motoras, agora vamos pegar as duas juntas e entender as duas juntas, né? Então, como que eu faço a avaliação das conexões motoras e sensitivas juntas? Pelos reflexos profundos, ou tendinosos, e pelos reflexos superficiais e pela coordenação. Um grupo de ferramentas neurológicas importantes para nós. Nós temos a avaliação de reflexo profundo da seguinte maneira, está aqui. Como é que eu avalio o reflexo profundo? Com martelo neurológico, tem vários tipos. Martelo de Babinski, tem vários martelos aqui, você pode usar qualquer um deles. Como é que eu testo? Eu tenho que fazer uma pressão no martelo igual, né? Então eu tenho que bater da mesma intensidade. Como estou fazendo aqui no meu superior. Manobras para distrair o doente, estão vendo aqui, você está apertando a mão para distrair ele um pouquinho, para você bater no tendão, para não interferir. Porque reflexo profundo, pessoal, esse reflexo tendinoso, o doente interfere muitas vezes, de maneira consciente. Então, você tem que tirar um pouquinho, distrair um pouquinho. Às vezes ele está nervoso, está preocupado. Você tem que fazer uma distração para poder fazer os testes. Quando eu quero avaliar o membro superior, eu avalio o tricipital aqui, eu percuto essa região. Como é que eu avalio isso? Aqui, ó, pessoal, uma maneira boa de fazer. Deixo o membro superior pendurado e bato no tendão do tricipital. Aí o membro superior faz isso, ele mexe para cá, ó. Tem um movimento dessa maneira. O bicipital, mesma coisa, pode fazer dessa maneira ou assim. Aí movimenta o braço, ele vai fletir o bicipital, então dá uma fletida no branco. O estilo radial, percute radial e flete um pouco a mão. O flexor dos dedos, eu bato aqui em cima, ele flete os dedos. O patelar, mais conhecido, né? Você deixa o paciente dessa maneira, ó, solto, você percute dentro do patelar. Aqui é uma manobra que a gente está fazendo de distração, né, para distrair o doente, chamado de Gendrasik, né? Essa manobra ele distrai um pouquinho, manda ele olhar para cima e você bate para ver o movimento. Aqui o patelar, você vai percutir um membro, faz isso. E aqui com o paciente deitado, você coloca a mão por baixo para levantar o membro um pouquinho, para você poder ter liberdade de percutir. O aquileu, você percute o tendão aqui, de Aquiles aqui atrás, né? O reflexo aquileu. O que ele vai fazer? Ele vai esticar o pé. Você bate assim, assim. Se o paciente estiver em coma, deitado. Se o paciente estiver bem acordado, você põe ele na cadeira dessa maneira. Bem melhor, porque o paciente fica de costa para você, você percute o movimento, não tem interferência nenhuma dele, tá certo? Então, os chamados reflexos profundos. Reflexos superficiais. Então, reflexo profundo, pessoal, é o arco reflexo. Você bate, tem uma via aferente que leva o estímulo até a medula e uma via eferente que traz da medula para o músculo contrair. Entenderam isso? Isso é um arco reflexo. Por que arco reflexo? Porque não depende lá do cérebro, do encéfalo. Ele passa pela medula e volta. Eles são reflexos, tá certo, pessoal? É importante isso. Reflexos superficiais, nós temos 3. Cutâneo abdominal, cremastérico, cutâneo plantar. O cutâneo abdominal, pessoal, perdão, deixa eu voltar aqui. Eu vou voltar um pouco os slides, tá, pessoal? Desculpa um pouquinho essa confusão aqui, mas é rápido, só para a gente poder continuar aqui. Não sei porque o slide está lá atrás. Bom, reflexo cutâneo plantar, pessoal, ele é um reflexo bem tradicional. A gente faz o estímulo dessa maneira, pega uma tampa de caneta, uma tampa de agulha, uma coisa. De preferência, uma coisa que você pode descartar, né? Ou uma espátula de madeira, né? Que você pega, você quebra ela e usa ela para passar aqui. Você passa dessa maneira, pega a planta do pé e passa na lateral e corre a base dos artelhos, dos dedos, né? O que vai acontecer? Quando você faz isso, além das costas que pode ter, o paciente flexe os dedos, que nessa imagem aqui, ó, normal.
É o reflexo cutâneo plantar normal. Quando você faz isso e não acontece nada, ele vai estar abolido. E quando você faz isso e ele faz essa extensão aqui, parece que abre leque, o hálux vai para trás, isso é chamado de sinal de Babinski. É um dos sinais mais importantes de medicina. Normalmente, o sinal de Babinski reflete para nós doença do feixe piramidal. É claro isso, pessoal? Babinski descreveu isso, né? Em século XIX, né? Vamos voltar para o slide que a gente estava. Os reflexos superficiais cutâneo abdominal, só um segundo aqui. Sim. Cutâneo abdominal é o seguinte, pessoal. Não sei, tinha uma figura aqui, mas eu não estou localizando. Deixa eu... Por gentileza, pessoal, só um minuto. Tá, O reflexo cutâneo abdominal, pessoal, você faz o seguinte: o paciente está deitado com o dorsal na maca, no seu leito, para você examinar. Você usa uma coisa pontudinha, tipo assim, uma espátula de madeira, você quebra ela, fica uma parte mais pontuda um pouquinho, e você passa ela no abdômen da seguinte maneira: desnuda, levanta a camisa, deixa o abdômen exposto, olha a cicatriz umbilical, aí você passa esse estímulo de maneira meio rápida, da parte do flanco em direção à cicatriz umbilical. Você dá uma riscadinha, né? O que vai acontecer? A cicatriz, você faz o estímulo no músculo reto abdominal. Aí aquele hemiabdômen, aquele lado, contrai e puxa a cicatriz para o lado do estímulo. Entenderam isso, pessoal? Então, essa é uma maneira de você avaliar esse reflexo cutâneo abdominal. Você faz a direita e a esquerda. Normalmente, a gente faz em 3 níveis no abdômen, tá certo? Mas um nível só e outro bem feito, às vezes é bem suficiente. E o cremastérico, você faz um estímulo na base da coxa medial. Na hora que você dá um estímulo, como eu fiz na barriga, um risco por baixo, contrai o testículo do lado, ou o grande lábio na mulher. Então, é um exame mais privativo, né, pessoal? A gente faz isso para avaliar lesões sacrais, né? Mas tem a privacidade toda, então, em situações bem específicas, a gente pode fazer. E, finalmente, lembrar o grupo de pares cranianos, né, que nós temos aí, né, pessoal? Vocês têm os pares cranianos relacionados do primeiro ao 12º. Então, eu vou passar rapidamente cada um deles, para a gente poder só relembrá-los, não vou entrar muito em detalhe. A ideia é tentar fazer um panorama do exame físico neurológico, né, não entrar em detalhe em cada setor nesse momento. Então, o primeiro par craniano, o primeiro nervo, ele é chamado de olfatório, né? Então, ele é um nervo puramente sensitivo. Nervo sensitivo tem vias aferentes só. Elas vão do estímulo para o cérebro. Via eferente é o que leva do cérebro para o músculo, né? Eferente. Primeiro par craniano é responsável pelo olfato. A gente falou rapidamente sobre ele. O segundo par craniano é o óptico com P, que cuida do nervo óptico, né? Então, ele vai ver a visão. Também é um nervo puramente sensitivo. Então, ele leva a visão para o lobo occipital. O nervo óptico tem essa capacidade de levar a via aferente da visão até o lobo occipital para gerar imagem para a gente. Terceiro, quarto e sexto par craniano são pares cranianos motores relacionados à motricidade do globo ocular e alguns movimentos pupilares. Então, o quarto par craniano é o troclear, o sexto par é o abducente. O abducente inerva o reto lateral e o troclear inerva o oblíquo superior, do olho, né, dos olhos, direito e esquerdo. E o oculomotor, o resto. Então, se eu tenho oblíquo superior e reto lateral pelo abducente troclear, eu vou ter reto medial, superior, inferior, oblíquo inferior, todos esses outros quem cuida é o oculomotor, tá certo? O que acontece? Quando você tem uma lesão, por exemplo, do abducente, o que acontece com o olho? Ele perde o músculo lateral, o olho vai para dentro, ele fica estrábico, estrabismo medial ou convergente. O olho fica vesgo, né? Fica um olho para dentro, perto do nariz, né? Quando você tem lesão com o motor, como é ao contrário, ele vai fazer um estrabismo divergente, né? Então ele fica vesgo para fora, fica para a região auricular, né? Externa. E quando tem oculomotor, o olho também não mexe nem para cima nem para baixo, porque ele lesa o superior, o superior e inferior. Então, você não tem movimento para cima e para baixo. Além disso,
O nervo oculomotor inerva a pálpebra superior. Então, o que acontece? Quando o nervo oculomotor está lesado, a pálpebra superior cai, faz uma coisa chamada de pitose. Então, isso é um dado importante. O outro aspecto, ele inerva o movimento pupilar. Ele faz a contração da pupila. Quando ele está lesado, a pupila fica dilatada, fica com midríase. O quinto par craniano é chamado de trigêmeo. É um nervo misto. Ele tem fibras sensitivas e motoras. A parte sensitiva, ele faz a inervação da face, a sensibilidade de toda a face, direita e esquerda. E a parte motora, ele inerva os músculos da mastigação. O nervo facial, sétimo par, é um nervo também que tem dupla atividade. Ele é motor e sensitivo. A motricidade é feita, ele que cuida do movimento facial, da mímica facial. Então, o trigêmeo cuida da sensibilidade e o facial cuida da mímica facial, da musculatura. E ele também faz a inervação do terço anterior da língua, né? Da sensibilidade da língua, Oitavo par craniano é nervo óptico sem P, ou esteatoacústico, ou auditivo, ou vestíbulo coclear. Esse nervo tem duas funções, na verdade. Na verdade, são dois nervos em um. Ele tem uma atividade vestibular do equilíbrio e uma atividade óptica do ouvido, de escutar. Tá certo? Então, ele cuida desses dois ambientes. Então, ele faz a inervação da cóclea do labirinto. A cóclea para audição e o labirinto para o equilíbrio. O nono e 10º par são nervos que andam juntos, porque eles fazem a inervação de toda a região, da região faríngea, e o glossofaríngeo, ele tem uma inervação da sensibilidade da língua na parte posterior dela, onde você tem maior papilas gustativas, né? Então, o glossofaríngeo tem uma atividade de percepção de gosto muito maior, de gosto, de paladar, e inerva a faringe, inerva a úvula, o véu palatino, a parede posterior da faringe. E o nervo vago faz também essa função, e mais ainda, ele inerva toda a parte parasimpática, de movimento respiratório, movimento diafragmático, o estímulo do nosso sinusal no coração, movimento peristáltico, né? Então, é um nervo extremamente importante, extenso, né? O 11º par craniano é puramente motor, é o nervo acessório. Você avalia ele porque ele inerva toda a musculatura da cintura escapular, então você manda o paciente levantar o ombro. Se ele não conseguir levantar os ombros, provavelmente o 11º par está lesado. E o 12º par também é um nervo puramente motor, que faz a inervação motora da língua. Então, o movimento de língua é dado pelo nervo hipoglosso. Então, todos esses nervos paracranianos, essa pincelada que nós estamos fazendo, pessoal, é para vocês lembrarem de cada aspecto. A gente não vai detalhar cada exame, assim, mas pelo menos fazer uma revisão desse aspecto que nós teremos que fazer dos pares cranianos no exame físico neurológico, tá bom? Só lembrando vocês desse homúnculo de Penfield e Rasmussen, né, que lembra da projeção dos órgãos, das estruturas nossas no encéfalo, né? Nós estamos vendo aqui a parte motora, vocês veem aqui um corte sagital, né? Você está olhando de frente o cérebro do paciente cortado, de um lado e de outro, só figurativo, né? Mostrando como que a distribuição motora no encéfalo, quer dizer, você vê que as lesões mais mediais estão fazendo a motricidade dos membros inferiores e as lesões mais laterais fazem a inervação facial. E a mesma coisa com a sensibilidade. Vocês veem a sensibilidade facial mais lateral e a sensibilidade de membros mais medial. Aqui é mais ou menos, essa área motora é a área 4 de Brodmann, essa aqui mais azul. E essa mais vermelhada é a área sensorial, somatosensorial. Perguntas, pessoal? Se quiserem falar alguma coisa. Aqui as referências, né? Eu queria falar sobre as referências aqui dessa Universidade de São Francisco, de Utah, são links que tem exame neurológico. Hoje em dia está mais fácil, a gente colocava, você pega qualquer site, mas essas universidades têm nos seus sites, né? Educações continuadas de exame físico, é bem interessante. Esse site aqui, pessoal, o NameEdit, é um site que é muito interessante, que tem quase todos os epônimos que a gente conversa com vocês, né? Babinski, Rasmussen, todos esses que a gente comentou aqui, que a gente falou com vocês, esse site ele põe lá o epônimo, mostra o trabalho original, a tese, o estudo, a publicação que esses pesquisadores fizeram para desenvolver esse sinal clínico para nós, tá certo? Que é bem interessante. E dos livros
nossos habituais, livro do Porto, alguns livros neurológicos específicos, mas o mais importante é seguir De Jong aqui, pessoal. Esse exame neurológico de De Jong, ele é um pouco antigo, mas ele é bem completo, sabe, pessoal? Vale a pena, quem gostar do exame, quiser tirar dúvida, essa referência é bem interessante, tá bom, pessoal? Era isso que eu queria comentar com vocês. Quem quiser falar alguma coisa, fica à vontade, por gentileza. Todo mundo dormindo aí, tudo certo? Tudo certo. Alguma dúvida? Tudo certo, Claro, assim, pessoal, o exame neurológico é muito também de prática, né? A gente faz essa pincelada para vocês pensarem como sistematizar. Essa aula, pessoal, é muito parecida com o nosso roteiro de neuro, tá? Eu tentei passar nosso roteiro para não ficar 2, 3 coisas diferentes. Então, a gente pega o roteiro, está sistematizado, e a gente fez a aula seguindo ele, para ficar mais fácil. Abordar esse tema tem várias maneiras. Essa é uma das maneiras que nós criamos para facilitar o exame neurológico. Que não se faça todas as etapas importantes aí, tá bom? Tá bom, professor. Obrigado, pessoal. Beleza, Mais, professor. professor. Obrigado. Até mais.